Olá pessoas, hoje vamos falar de A Morte de um Unicórnio, o novo filme da A24 dirigido pelo Alex Schaffman, que chegou nos cinemas com uma premissa que no papel parece interessante e chamativa: unicórnios assassinos envoltos a uma comédia sombria, e que me despertou interesse por causa de nomes como Paul Rudd, que costuma entregar bem em comédias, e a Jenna Ortega, que ganhou grande destaque recentemente por causa de Wandinha e a franquia Pânico. Então eu fui lá assistir esse filme com grande expectativa, e A Morte de um Unicórnio conta a história do Elliot, feito pelo Paul Rudd, um cara comum que trabalha para uma empresa farmacêutica, e ele leva sua filha adolescente, a Ridley, feita pela Jenna Ortega, para um retiro de fim de semana com um chefe bilionário, o Aldel Leopold, feito pelo Richard Grant. E no caminho, eles acidentalmente atropelam um unicórnio bebê, e o que começa como um acidente bizarro vira uma confusão, onde a família Leopold descobre que o sangue e o chifre do unicórnio têm propriedades curativas, e a partir daqui a ganância toma conta e os pais do unicórnio vêm atrás de vingança. E essa ideia, como eu falei, é interessante, misturando comédia, terror com uma sátira, que tem claras inspirações em filmes como Jurassic Park, por exemplo, e o roteiro, que também é escrito pelo diretor, é um dos pontos mais instáveis do filme. Por um lado, ele acerta ao criar uma atmosfera imersiva que mistura humor negro com certo gore, e as cenas de unicórnios atacando são visualmente bem feitas e entregam sim um espetáculo visual que diverte. Para quem gosta de filmes de criatura, vai achar um valor aqui, mas por outro lado, o texto tenta equilibrar a comédia com momentos mais dramáticos, e essa ambição é louvável, mas o resultado é uma narrativa que oscila demais. Em alguns momentos, você até tá rindo com as piadas exageradas da família Leopold, já em outros, o filme tenta te emocionar com o arco do Elliot tentando se reconectar com a filha, que ocupa muito tempo do filme, e essas transições não são tão fluidas. E o elenco que me chamou a atenção, como eu disse, o Paul Rudd entrega um Elliot que, à primeira vista, parece o mesmo cara simpático de sempre, mas há uma camada aqui de desconforto no personagem que torna ele menos carismático do que o esperado, e isso é intencional. Ele é um pai ausente, obcecado pelo trabalho, e o ator consegue transmitir essa falha sem perder aquele time cômico característico dele. Já a Jenna Ortega faz o que pode com um papel que infelizmente não lhe dá muito espaço para fazer muita coisa. Ela é a voz da razão aqui, mas o roteiro não consegue desenvolver um arco consistente para a personagem, o que é uma pena, já que a Ortega tem carisma, e muito carisma, diga-se de passagem, mas quem rouba a cena para mim, no entanto, é a dupla Téa Leoni e Will Poulter, como a Belinda e o Shepard Leopold. Eles fazem a matriarca e o filho playboy de uma forma tão caricata que fica até divertido, e você até torce para eles ter mais tempo de tela. O Will Poulter em particular tá muito engraçado, com uma energia que contagia, e eu gostei bastante dele aqui. Já a direção do Alex, na sua estreia em longas metragens, mostra coragem, mas também inexperiência. Ele tem um olho bom para estética, especialmente na sequência de ação envolvendo os unicórnios, que misturam um CGI bem feito com efeitos práticos que dão um charme old school pro filme, e a trilha sonora é um outro acerto, com uma vibe retrô que remete aos clássicos do terror dos anos 80, mas sem soar datado. E um dos temas centrais do filme é essa crítica ao capitalismo e à ganância, representada pela família Leopold, que vê no unicórnio uma oportunidade de lucrar a qualquer custo. E essa sátira anticapitalista, que ecoa em filmes como Alien ou no próprio Parque dos Dinossauros, é interessante, mas não é tão fiada quanto poderia ser. O filme aponta o dedo para os ricos, que exploram recursos naturais e mitológicos sem pensar nas consequências, mas a mensagem fica um pouco diluída no meio do caos de unicórnios furiosos e piadas que nem sempre têm graça. Ainda assim, há momentos em que essa crítica funciona, especialmente nas cenas em que a família Leopold se desfaz em sua própria ganância, mostrando como o desejo por poder o corrompe até os laços familiares. E visualmente, A Morte de um Unicórnio é bem feito. A A24 entrega aqui uma produção caprichada, com uma fotografia que contrasta uma beleza única da reserva ambiental onde o filme se passa, e com a brutalidade das cenas de violência. Os unicórnios aqui estão longe de ser aquelas criaturas fofas como são retratadas na maioria dos casos. As cenas de ataque são criativas, com destaque para uma sequência em que o unicórnio atravessa um personagem com seu chifre, que é bem interessante, e é exatamente
exatamente o tipo de coisa que traz um diferencial para a obra, e o filme também tenta explorar um drama muito exagerado, focando na relação entre o Elliot e a Ridley, e tem uma tentativa de criar um arco emocional sobre paternidade e reconciliação, mas ele não ressoa como deveria, e parte disso se deve ao fato que a Ridley, apesar de ser feita por uma boa atriz, é reduzida a uma personagem reativa que passa boa parte do filme apontando erros dos outros, sem ter um desenvolvimento próprio. O luto e a perda, temas que poderiam ter dado profundidade à história, aparecem de forma superficial, como se o filme quisesse ser mais profundo, mas não soubesse como chegar lá, e isso é especialmente frustrante porque o potencial estava ali em um foco maior pro lado humano da história e poderia ter levado o filme a outro patamar. E em termos de público-alvo, A Morte de um Unicórnio é um filme que vai dividir opiniões, eu tenho certeza disso. Quem gosta desse estilo da 24, com esse jeito meio excêntrico e comentários sociais, provavelmente vai se divertir, especialmente se for fã já de outros projetos do estúdio. Mas, para quem espera uma comédia mais acessível e um terror mais direto, pode ser decepcionado. O filme exige que o espectador compre a proposta absurda de unicórnios vingativos e nem todo mundo vai estar disposto a embarcar nessa viagem. Além disso, a classificação de mais 18 por conta da violência gráfica e do humor ácido limita um pouco o alcance do filme, o que é uma pena, já que a premissa poderia atrair um público mais amplo com um tom menos extremo. E outro ponto que merece um destaque é o contexto da produção. Esse filme marca uma fase interessante para a 24, que vem transitando do estúdio indie para algo mais próximo de um mini major, produzindo filmes que evocam o espírito dos anos 90 e início dos anos 2000, com orçamentos maiores e ideias ousadas. E esse filme em particular parece uma homenagem aos filmes de monstros dos anos 70 e 80. A produção, com nomes como Ari Aster e a trilha sonora do John Carpenter, reforça essa vibe nostálgica, mas o filme não se contenta em ser apenas uma homenagem, ele quer ser algo novo, mesmo que nem sempre consiga. Então, A Morte de um Unicórnio é um filme que acerta mais do que erra, mas não atinge todo o seu potencial. A premissa é muito boa, o elenco é competente e as cenas de ação são bem divertidas, mas a falta de um tom coeso e um desenvolvimento raso de alguns personagens impede que o filme tenha mais visibilidade. Para quem gosta de comédia e não se incomoda com sangue, é uma experiência que vale a pena, especialmente pela performance do Will Porter e da Téa Leoni. Mas se você busca algo mais profundo ou emocionalmente impactante, pode ficar decepcionado. E para A Morte de um Unicórnio, nota 6. E agora eu quero saber de você, gostou do filme? Me fala aqui nos comentários, beleza? Obrigado por assistir até aqui, até um próximo vídeo e fui!